Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amém. Estamos então na segunda-feira da 10ª semana depois de Pentecostes, celebrando a festa de São Lourenço. Exalta sobretudo o serviço do diaconato. Tomou nova importância com o Vaticano II, e esta tentativa, enquanto frustrada, na verdade, de reassumir na Igreja o diaconato permanente, como um serviço aos presbíteros e aos bispos. A palavra servo é forte no Evangelho da missa de hoje. Então, tem esta grande função, de fato, de servir à Igreja. A pergunta que podíamos fazer é: qual é o serviço que realmente hoje importa à Igreja? Estava mesmo examinando um artigo que fala na Missa Unacum, até mostrando quanto de fato, o que significa a Missa Unacum, aquela que... Quer dizer, o Unacum resume aquela atitude de não reconhecimento de que há uma igreja, uma falsa igreja católica. E é preciso dizer assim porque ela se reveste de todas as aparências da igreja, a começar pelo papado. E assim vai abaixo. A verdade é que a maioria do povo sequer se importa com tudo isto. Sequer se importa com tudo isto. E não se dá conta que, ou não dá... Por mais que já tenham, não se pode dizer, é uma coisa tão grave, queridos, isso é uma coisa tão grave, que não se pode dizer que depois de 7 anos não se foi alertado, ao menos de longe, não se tenha sido de alguma forma alertado sobre isto. Depois de 7 anos... eu acho que tem mais de 4 da minha pregação, no mundo inteiro, não se pode mais dizer que a consciência dos católicos não foi já confrontada com esta realidade. Quer dizer, eu ensino assim que Jorge Mário Bergoglio não pode fazer o pecado que ele faz, de destruir a igreja, sem advertência. Digo mais, que em sua face já foi dito, face a face, já foi dito para ele que ele era o falso profeta. E é claro que com as redes sociais, com a mídia, isso ele sabe, que nós o acusamos, ele sabe. Um pecado assim não se pode fazer inadvertidamente, porque é pecado grave, pecado mortal, pecado que leva ao inferno. Esse é pecado que leva ao inferno. Mas na sua proporção, podemos dizer isso de todo católico. Não há católico que de alguma forma não tenha ao menos uma vez ouvido a advertência: olha, perigo, tem coisa aí, vai investigar, vai ver. Interessa-te pela tua salvação, interessa-te pela tua igreja.
vai. A grande maioria simplesmente não quis mais ouvir, simplesmente não se entrega ao conforto de pensar que nada aconteceu. Nada aconteceu. E não adianta sequer o fato do estado atual daquela contra-igreja, nesse tempo de falsa pandemia. Não importa a posição assumida por esta gente. Ontem falávamos a posição assumida, por exemplo, em relação à vacina. Né? Não importa. Nada lhes abre os olhos. Nada lhes abre os olhos. Aqueles que estão unacum. E se falamos isto do povo, o mais simples do povo, se dizemos isto da multidão dos fiéis católicos, 1.400.000.000, a dizer da última apresentação lá no Vaticano. Então, se dizemos isso dessa multidão de católicos, o que não dizer de bispos, dos padres e também dos diáconos. E também dos diáconos. E da multidão inumerável de congregações masculinas e femininas, ordens religiosas, leigos consagrados de tudo quanto é forma e modo, cada um aumentando a própria responsabilidade do batismo na medida em que vai se consagrando e se... Então, essa é a dura realidade que nós estamos enfrentando. A grande, maciça maioria daqueles que estão na contra-igreja, simplesmente, apesar de terem sido alertados, simplesmente acha muito mais tranquilo e confortável dizer um rápido não. Um rápido não. Não, isso nada está acontecendo. E seguir. E seguir avante. E seguir avante. Então, estão em una com Francisco. O problema é que sofrem a mesma pena. Sofrem a mesma pena dele. Permanecendo una com Francisco, incorrem, incidem no seu devido grau, mas incorrem e incidem na mesma pena. Na mesma pena. Veja, dizíamos que o caso de Bergoglio é, sem dúvida nenhuma, o inferno. O inferno. Este homem vai para o inferno. Eu posso dizer, se nem de Judas, se talvez pudesse afirmar uma coisa destas, de Bergoglio se pode, porque as Sagradas Escrituras dizem isto. O Apocalipse diz que o falso profeta com o anticristo vai em corpo e alma ser lançado no lago de fogo, que é o inferno, onde já se encontra Lúcifer. O próprio Apocalipse afirma isso. Então nós podemos dizer. Agora, a multidão cardeais, bispos, padres, diáconos, a multidão dos fiéis que teimam para manter vida pacífica e tranquila, em continuar una com este homem, com este demônio. Queridos, a verdade é que a vida calma e pacífica e tranquila já lhes foi tolhida. Já lhes foi tolhida. As nossas igrejas estão fechadas. Quando abrem é com
um pingo de fiéis, os nossos fiéis não estão retornando. É testemunho que colho em toda a parte. Eu colho esse testemunho em toda a parte. De igrejas fechadas, fechadas, trancadas, chaveadas. E de igrejas reabertas com um mínimo de fiéis. Se pode botar 40, tem máximo 20. Acorrem no máximo 20. Se é uma igreja com capacidade de 1000 e eles acolhem 40, vai no máximo 20. Esse é o cálculo. Se é uma igreja com capacidade para 1000 pessoas e eles abrem para permitindo 40 pessoas, acorrem no máximo 20. Máximo 20. Esta é a nossa realidade. Esta é a nossa realidade. Já não está em paz. Já não está em paz. Agora, que dizer quando o anticristo estiver presente? Quer dizer quando o grande castigo se abater sobre esta humanidade. Onde está a vida de paz e de tranquilidade? A vida de paz e de tranquilidade já passou. Nós estamos na grande tribulação, que atinge a face de toda a terra, todo o homem. E logo virá o grande castigo, o anticristo e o grande castigo. Então, não há essa de querer desculpar-se de que está tudo normal, tudo segue o seu ritmo. Não. Eles não dizem que está tudo normal, mas que tudo voltará ao normal. Não serve essa de pensar que tudo voltará a ser como era, porque não mais voltará. Não mais voltará. E paz e tranquilidade não mais teremos. Não mais teremos paz e tranquilidade. Antes, convulsão, desespero, fome, violência, morte, de tudo quanto é espécie. Hoje celebramos um mártir. Grandíssima parte da humanidade passará por tormentos semelhantes. E por pior, no fogo. O fim do mundo não é para ser na água, mas no fogo. Cairá fogo do céu. E tantos daqueles produzidos pelas próprias armas atômicas do homem. Tanto fogo produzido pela própria arma atômica que veio da mão do homem. Então, agora é tempo de luta. É tempo de a gente lutar. E consigo mesmo, a começar a luta para a própria conversão. Sim, é esse o tempo. Aquela vida, a bela vida moderna passou. Não volta mais. Preparemos-nos, porque estamos em tempo de grandíssima tribulação. E logo virá o anticristo e o grande castigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.